Pense por um momento em um mundo sem uma base sólida, uma terra que se movia de acordo com a desordem dos sentimentos das pessoas, uma época em que a lei era apenas uma lembrança antiga, e o senso de certo e errado de toda uma nação parecia ter se partido em inúmeros pedaços. Esse foi o tempo dos juízes. Foi uma fase escura e cheia de violência na história de Israel, um círculo sem fim em que o povo se esquecia de Deus e depois era salvo, e cada pessoa agia conforme achava que era o certo. Eram períodos de heróis inesperados, de lutas violentas e de uma fé que era colocada à prova o tempo todo pelo sofrimento. E antes de mergulharmos completamente nesta história de integridade e redenção, peço que tirem um momento para curtir o vídeo e se inscreverem no canal. Mas, como sempre, façam isso apenas se o nosso trabalho aqui ressoar genuinamente com vocês. E já que falamos sobre encontrar um porto seguro e sobre conexões que atravessam fronteiras, me digam nos comentários de que parte do mundo vocês estão nos acompanhando. É sempre incrível ver como a nossa comunidade se une, vinda de tantos lugares diferentes, para compartilhar destas narrativas. Agora preparem o espírito. Acomodem-se como se estivessem buscando abrigo em meio a uma tempestade, prestes a encontrar um farol de esperança. Contudo, nessa era de escuridão, em que a esperança parecia uma semente abandonada em solo seco, existiam pontos de luz. Homens e mulheres cuja honestidade se destacava ainda mais diante daquele cenário sombrio. Pessoas cuja bondade não era apenas uma ação, mas parte de quem eram. Um reflexo de um caráter construído no respeito e na obediência a um Deus que muitos tinham deixado de lado. A nossa história de hoje fala sobre um desses homens. Um homem chamado Boaz, cujo nome queria dizer, nele existe força. Porém, a sua força não estava em espadas ou em tropas, mas sim na firmeza de sua palavra, na generosidade de sua alma e na nobreza de seu coração. Esta não é somente a história de um fazendeiro com muitas posses de Belém. É a história de como a integridade de um único homem pode se transformar em uma luz guia no meio da tempestade. Um lugar seguro para pessoas perdidas e uma peça fundamental no plano de Deus, que transformaria o mundo para sempre. Prepare-se, porque a história que vamos iniciar vai tocar o seu coração profundamente, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, a mão de Deus está criando uma história de salvação, usando elementos como a dor, a fidelidade e um amor mais forte que a própria morte. Tudo se inicia não com poder, mas com fragilidade. Não com fartura, mas com uma fome terrível que se espalhava pela terra como uma doença silenciosa. O cenário do nosso primeiro capítulo é uma pequena aldeia localizada entre as colinas da Judéia, um local cujo nome continha uma promessa e uma identidade. Belém. Em hebraico, Beit Lechem, que significa a casa do pão. Que contradição amarga e dolorosa, porque naqueles tempos as despensas da casa do pão se encontravam vazias. A terra, que normalmente era fértil e produtiva, havia se tornado rígida e sem vida. O céu, que antes enviava chuvas para dar vida, agora parecia uma placa de metal quente e sem piedade, refletindo um sol que ardia em vez de aquecer. As plantações secaram nos campos antes mesmo de crescerem. O trigo e a cevada, que deveriam balançar ao vento como ondas douradas, eram agora somente caules secos e frágeis. Um sinal silencioso daquela situação desoladora. O som das risadas das crianças nas ruas foi trocado por um silêncio opressivo. E os olhos dos mais velhos, que já tinham passado por tantas épocas, agora mostravam uma aflição que eles nunca tinham sentido. A fome não era somente a falta de comida, era algo presente. Uma presença que se fazia notar na mesa de cada família, que atormentava os sonhos de cada mãe e que era um fardo nos ombros de cada pai. Nesta Belém sem pão, morava um homem chamado Elimeleque. Seu nome queria dizer, meu Deus é rei. Mas ao ver seus campos sem vida e o rosto emagrecido de sua esposa, Noemi, e de seus 2 filhos, Malom e Quilion, ele talvez tenha se perguntado onde estava a proteção do seu rei. Noemi, cujo nome significava agradável ou doçura, sentia que a sua própria identidade desaparecia a cada dia. A doçura da vida estava se transformando em amargura. Malom e Quilion, cujos nomes podiam ser entendidos como doente e fraco, pareciam trazer em seus próprios nomes a previsão sombria daquela época. A escolha que Elimeleque precisava fazer era extremamente difícil. Permanecer em Belém, a terra prometida, o legado de seus antepassados, era o mesmo que ver sua família enfraquecer aos poucos. Era o mesmo que se apegar a uma fé que não parecia dar respostas concretas, enquanto a ameaça da morte se aproximava. Ou existia outra possibilidade, uma possibilidade radical, quase inimaginável. Ao leste, do outro lado do Mar Morto, ficava a terra de Moabe. Os moabitas, descendentes de Ló, eram parentes distantes dos israelitas, mas também eram um povo que adorava deuses diferentes, com costumes pagãos. Existia um histórico de rivalidade e de desentendimentos entre as duas nações. Sair da terra de Judá,
o solo sagrado que Deus tinha dado ao seu povo, para procurar abrigo entre os moabitas, era muito mais do que uma simples mudança de casa. Era um passo para fora da aliança com Deus, uma aposta arriscada, um exílio escolhido por eles mesmos. Podemos imaginar as noites sem dormir de Elimeleque, o barulho de sua respiração forte no silêncio da casa, enquanto Noemi fingia dormir ao seu lado, sentindo a mesma aflição. Ele olhava para o céu cheio de estrelas, o mesmo céu sob o qual Abraão tinha recebido a promessa, e um dilema dividia sua alma. Ficar e morrer de fome na terra de Deus, ou partir e viver em uma terra de ídolos, a responsabilidade de um pai, o dever de um marido, falava mais alto do que as tradições e as ordens divinas. Ele não podia deixar sua família morrer. E desse modo a decisão foi tomada. Uma decisão que nasceu da falta de esperança. Eles iriam para Moabe. A viagem foi uma sucessão de poeira e de falta de certeza. Deixar para trás a casa de seus pais, os lugares onde seus avós foram enterrados, cada rocha e cada árvore que guardavam a história de sua família, foi como arrancar uma parte de si mesmos. Ao atravessarem a fronteira, o ar parecia ser outro, o sol parecia ter uma cor diferente. Moabe era uma terra de colinas verdes e de vales produtivos que não tinha sido afetada pela fome que castigava Judá. Havia alimento, havia água, havia vida. Mas para Noemi, cada grão de cereal moabita que ela comia tinha o sabor amargo de estar longe de casa. Eles eram estrangeiros, pessoas de fora, suas vestimentas, seu modo de falar, sua fé, tudo indicava que eram diferentes. Os deuses de Moabe, como Camus, eram reverenciados em altares de pedra, e os costumes pagãos faziam parte dos sons daquela nova vida. Elimeleque e Noemi procuraram criar um pequeno pedaço de Belém em Moabe, mantendo seus costumes, orando ao Deus de Israel em particular, enquanto as pessoas ao redor deles prestavam culto a outros deuses. Por algum tempo, pareceu que a aposta de Elimeleque tinha dado certo. Eles estavam vivos, seus filhos estavam crescendo e se tornando adultos. Mas a paz era uma ilusão delicada. A tragédia, quando aconteceu, não chegou como a fome lenta e gradual que eles tinham deixado para trás. Chegou como um ladrão durante a noite, de forma rápida e terrível. Elimeleque, o homem que havia feito a difícil escolha de tirar sua família de sua terra para salvá-la, foi o primeiro a morrer. Ele faleceu naquela terra estrangeira, distante da herança de seus pais, e foi sepultado sob um céu que não era o seu. A dor de Noemi foi imensa. Ela agora era uma viúva em uma terra que não era a sua, com a única tarefa de cuidar de seus 2 filhos. Mahlon e Quilion, já adultos, fizeram o que parecia ser o caminho natural para se adaptarem àquela sociedade. Eles se casaram. Não com mulheres de Israel, pois não havia nenhuma lá, mas com mulheres moabitas. Mahlon se casou com Ruth e Quilion com Orfa. Essa foi mais uma regra quebrada, mais um passo para longe dos costumes de seu povo. A lei de Moisés avisava sobre o perigo de tais casamentos, com medo de que os corações dos homens de Israel fossem levados a adorar deuses estrangeiros. Mas lá, em Moabe, a necessidade de sobreviver e a solidão eram mais fortes do que a lei. Noemi, em seu luto, deve ter recebido suas noras com o coração dividido. Elas representavam sua permanência naquela terra estranha, mas também eram a esperança de ter netos, a continuidade da família de Elimeleque. Ruth e Orfa passaram a fazer parte da vida daquela família israelita que vivia longe de casa, aprendendo seus costumes, escutando as histórias de um Deus que elas não conheciam. Por 10 anos, a vida seguiu seu curso. 10 longos anos em que o som de netos nunca preencheu a casa de Noemi. A impossibilidade de ter filhos, que já era considerada uma desgraça para qualquer mulher naqueles tempos, parecia ser mais uma sombra sobre aquela família. E então, a tragédia atacou mais uma vez, com uma crueldade em dobro. Mahlon e Quilion, os 2 filhos de Noemi, a última chama de esperança que ela tinha, também morreram. Agora, o silêncio na casa de Noemi era total. Era o silêncio da perda completa. Ela não era apenas uma viúva. Era uma mãe que tinha enterrado seus filhos. Ela estava só, em uma terra estrangeira, tendo como companhia apenas suas 2 noras, que agora eram viúvas como ela. 3 mulheres, sem um homem para protegê-las ou para sustentá-las, em uma sociedade dominada por homens, onde uma mulher sem marido ou filhos era a própria imagem da fragilidade. O nome de Noemi, doçura, agora soava como uma piada. A vida a tinha deixado vazia, restando apenas uma casca de amargura e de sofrimento. Ela olhava para Ruth e Orfa, 2 jovens moabitas cujas vidas também tinham sido destruídas por causa da ligação com sua família, e sentia o peso de uma maldição. Era como se a mão do Senhor, o Deus de Israel, a tivesse seguido até Moabe para castigá-la. Ela se sentia julgada, desamparada e completamente arrasada. No meio dessa tristeza, uma pequena notícia, um boato trazido por comerciantes, chegou até ela. Um rumor que parecia uma canção distante de uma terra esquecida. A fome em Judá tinha acabado. O Senhor tinha ajudado o seu povo.
e os campos de Belém, a casa do pão, estavam novamente cheios de cereais. Aquela notícia foi a única faísca de luz na escuridão de Noemi. Não era uma faísca de alegria, mas de um novo objetivo. Ela não podia mais continuar em Moabe. Aquela terra era um lugar onde suas esperanças tinham morrido, uma lembrança constante de tudo o que ela tinha perdido. Ela voltaria para sua própria terra, para seu próprio povo. Talvez lá ela pudesse morrer em paz, ao lado dos seus. Ela se arrumou para a viagem, uma jornada que seria o reflexo triste daquela que fizera com sua família tantos anos antes. Ruth e Orfa, por causa da lealdade e do carinho que sentiam pela sogra, iniciaram a viagem com ela. Mas Noemi, em sua dor, não podia aceitar o sacrifício delas. Elas eram jovens. Elas poderiam se casar de novo, ter filhos, construir novas vidas. Mas não se continuassem com ela. Com ela, o futuro delas seria tão sem vida e vazio quanto o seu. Na estrada de terra que saía de Moabe, ela parou. Ela se virou para suas noras e as palavras que saíram de sua boca estavam cheias de uma tristeza profunda e de um amor que se sacrificava. Voltem, ela disse, com a voz falhando. Voltem, cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bom com vocês, como vocês foram com os que morreram e comigo. Que o Senhor lhes dê a chance de encontrar paz, cada uma na casa de seu marido. E então ela as beijou, e as 3 mulheres choraram juntas. Um choro de luto, de amor e de adeus. Orfa e Ruth se opuseram. Não, elas disseram, nós voltaremos com você para o seu povo. Mas Noemi insistiu. Sua explicação era dura, mas verdadeira. Por que vocês viriam comigo? Ela perguntou, sua voz cheia de uma amargura que vinha do fundo de sua alma. Será que ainda tenho filhos em meu ventre para que eles se tornem seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Sou muito velha para ter outro marido. E mesmo que eu achasse que há esperança para mim, mesmo que eu tivesse um marido esta noite e desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Vocês ficariam solteiras por causa deles? Não, minhas filhas. Minha vida é muito mais amarga que a de vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Em suas palavras, não havia apenas um conselho prático. Havia uma declaração de sua própria falha espiritual. Ela se via como um caminho sem saída, uma árvore sem frutos, amaldiçoada por Deus. Orfa, com o coração partido, compreendeu a lógica de Noemi. Ela chorou, abraçou sua sogra uma última vez e, com passos incertos, virou as costas e começou a caminhar de volta para seu povo e para seus deuses. Foi a escolha lógica, a escolha de se proteger. Mas Ruth não saiu do lugar. Ela se apegou a Noemi, uma presença silenciosa e determinada. Noemi olhou para ela. Veja, disse ela, sua cunhada está voltando para seu povo e para seus deuses. Volte com ela. O que se seguiu foi um dos momentos mais fortes de toda a Escritura. Ruth, a moabita, a estrangeira, a viúva de uma nação pagã, olhou nos olhos de sua sogra amargurada e fez uma promessa, uma declaração que seria lembrada por séculos. Suas palavras não foram apenas uma promessa de lealdade, foram uma mudança de identidade, uma conversão de alma, um ato de fé tão profundo que ia contra toda a lógica e toda a cultura daquele tempo. Não insista para que eu a deixe e não a acompanhe mais, disse Ruth com a voz firme, quebrando o silêncio daquela estrada deserta. Cada palavra era como um tijolo na construção de uma nova. Para onde você for, eu irei. Era um compromisso de seguir o mesmo caminho, a mesma jornada, não importando o quão difícil fosse. Onde você morar, ali eu morarei. Era a promessa de um lar compartilhado, de nunca mais se sentirem sozinhas à noite. E então ela foi mais fundo, cortando os laços com seu próprio passado de forma definitiva. O seu povo será o meu povo. Ela estava abrindo mão de sua identidade moabita, de sua cultura, de suas origens, para se juntar a uma nação que a consideraria uma estrangeira. E por fim, o ponto mais alto de sua promessa, a declaração que definiu seu destino. E o seu Deus será o meu Deus. Este foi o passo mais radical de todos. Ela estava deixando para trás Camus e os ídolos de sua infância para seguir a Yahweh, o Deus invisível de Israel, o mesmo Deus que Noemi acreditava tê-la amaldiçoado. Ruth estava escolhendo ter fé mesmo quando parecia que Deus não estava presente. Ela estava apostando sua vida inteira em um Deus que ela conhecia apenas através do sofrimento de sua sogra. Sua promessa terminou com uma seriedade que emociona a alma. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei enterrada. Que o Senhor me castigue severamente se qualquer coisa além da morte me separar de você. Era um pacto de vida, feito não diante de um altar, mas na poeira de uma estrada esquecida, uma promessa de que seu destino estava agora e para sempre, ligado ao de Noemi. Diante de tamanha determinação, Noemi não tinha mais o que dizer. Ela viu que Ruth estava decidida, e em silêncio as 2 mulheres, uma israelita sem esperanças e uma moabita cheia de fé, continuaram sua jornada juntas, em direção a Belém. A chegada delas a Belém provocou uma grande comoção.
A cidade inteira ficou agitada. As mulheres que se lembravam da partida de Noemi, uma década antes, com seu marido e seus 2 filhos cheios de saúde, agora olhavam para a figura curvada e envelhecida que andava pelas ruas. Será que esta é Noemi? Cochichavam umas para as outras com incredulidade em suas vozes. A mulher diante delas não era a doçura que elas tinham conhecido. Ela era apenas uma sombra, marcada pelo sol, pela poeira e por uma tristeza que parecia ter se instalado em seus olhos. A resposta de Noemi confirmou a mudança que a dor havia causado nela. Não me chamem de Noemi, disse ela, sua voz ecoando com uma amargura que fez todos se calarem. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu parti com as mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta com as mãos vazias. Por que me chamam de Noemi, quando o Senhor se voltou contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça? Ela se apresentou não como alguém que sobreviveu, mas como uma vítima do julgamento de Deus. As 2 mulheres encontraram um lugar para morar, provavelmente na antiga propriedade de Elimeleque, agora vazia e abandonada. Elas não possuíam nada. Eram as mais pobres entre os pobres, 2 viúvas sem nenhuma fonte de renda que dependiam da ajuda dos outros para sobreviver. Mas, no meio dessa chegada triste, a história nos dá um detalhe muito importante. Uma nota de esperança que brilha como uma estrela solitária em uma noite escura. Elas chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. A colheita. A época mais agitada e de maior fartura do ano em uma comunidade agrícola. Os campos ao redor de Belém, que antes estavam sem vida e secos, agora estavam carregados de grãos dourados. O som das foices cortando os caules, as canções dos trabalhadores, o cheiro de grão fresco no ar, tudo isso criava um forte contraste com a situação de Noemi e Ruth. Elas haviam chegado em um tempo de abundância, mas não faziam parte dela. Estavam rodeadas de comida, mas ainda com fome. E foi nesse cenário, nesse encontro de desespero e oportunidade, que o plano de Deus começou a se manifestar. A lei de Moisés incluía uma ajuda para os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Era o direito de colher as sobras. Os donos de terras eram orientados a não colherem os cantos de seus campos por completo e a não voltarem para pegar as espigas que caíam das mãos dos trabalhadores. Essa sobra, essa rebarba da colheita, era deixada para os que precisavam. Era um tipo de assistência social que fazia parte da própria lei de Deus. Um sistema que garantia a sobrevivência dos mais frágeis, ao mesmo tempo que mantinha a dignidade deles, pois eles ainda trabalhavam para conseguir seu pão. Ruth, a moabita, a estrangeira, mas agora também uma seguidora do Deus de Israel, sabendo da situação desesperadora em que estavam, tomou a iniciativa. Com uma humildade e uma coragem admiráveis, ela disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo e pegar as espigas que sobrarem, no campo de alguém que me trate com bondade." Ela não exigiu seu direito. Ela pediu permissão para buscar um favor. Noemi, em sua tristeza e desânimo, apenas concordou. "Vá, minha filha." Ruth saiu, sem saber para onde ir, deixando que o destino a guiasse. Ela entrou em um campo qualquer, e começou o trabalho humilde e exaustivo de quem colhe as sobras. Curvada sob o sol, seus olhos procurando no chão por cada espiga perdida, ela trabalhava em silêncio, uma figura estrangeira entre os trabalhadores locais. O que ela não sabia, o que não podia saber, era que o campo que ela, por acaso, escolheu entrar não era um campo qualquer. A história, com uma simplicidade impressionante, nos conta um detalhe que mudará tudo. Aconteceu que aquela parte do campo pertencia a um homem, um parente do lado do marido de Noemi, Elimeleque. Um homem de grande importância, de muitas posses, e o mais importante, de caráter exemplar. Um homem cujo nome era Boaz. E foi naquele momento, enquanto Ruth, a viúva moabita, juntava sobras em seu campo, que Boaz, o poderoso dono das terras, voltou de Belém e se aproximou de seus trabalhadores. Ele não chegou com arrogância ou dando ordens duras. Suas primeiras palavras mostraram como era o seu coração. "O Senhor esteja com vocês", ele cumprimentou. E seus trabalhadores, em um sinal de respeito e carinho, responderam: "O Senhor o abençoe." Naquele simples cumprimento estava a essência de quem era Boaz. Um homem que vivia e liderava sob a bênção de Deus e que compartilhava essa bênção com todos ao seu redor. E então seus olhos, acostumados a observar a grande extensão de suas terras, focaram em uma figura que ele não conhecia. Uma jovem mulher, trabalhando com dedicação, com uma elegância e uma determinação que a faziam se destacar. A curiosidade foi despertada. Ele se virou para o encarregado, que supervisionava os trabalhadores, e fez a pergunta que daria início a uma das mais belas histórias de amor e redenção já contadas. A quem pertence esta jovem? O cenário estava preparado. Os personagens, quebrados e perdidos, haviam sido reunidos pela mão invisível do destino. E a história de Boaz, o homem forte e justo de Belém, estava prestes a começar. A pergunta de Boaz ficou suspensa no ar quente e cheio de poeira.
um som claro no meio do barulho constante da colheita. A quem pertence esta jovem? Não era uma pergunta de acusação, mas de pura curiosidade. Seus olhos, que sabiam ler a terra e o céu, agora tentavam entender a história daquela figura solitária. O encarregado, um homem prático e atento, limpou o suor da testa e se aproximou de seu senhor, falando mais baixo em sinal de respeito. Ela é a jovem moabita, ele começou, cada palavra completando as informações na mente de Boaz. Aquela que voltou com Noemi da terra de Moabe. A informação foi como uma chave, abrindo uma fechadura. Ah, então esta era a mulher. A história delas, a tragédia de Noemi e a fidelidade de sua nora estrangeira já tinha se espalhado por Belém como sementes levadas pelo vento. As cidades pequenas, com suas vidas conectadas, eram redes de boatos e notícias. Boaz, como um dos líderes da comunidade, com certeza já tinha ouvido o relato. Ele tinha ouvido sobre a mulher que deixou sua terra, seu povo e seus deuses para seguir uma sogra idosa e amargurada, uma mulher que não tinha nada para lhe oferecer, além de um futuro de incertezas. Ele tinha ouvido, mas ouvir é uma coisa, ver é algo completamente diferente. Agora, a história tinha um rosto. Tinha a forma de uma jovem mulher curvada sob o sol, trabalhando com uma dedicação quase exaustiva, sem reclamar, sem parar, movida por uma força que claramente não vinha apenas da necessidade física, mas de um propósito interior. O encarregado continuou, dando mais detalhes que mostravam ainda melhor o caráter de Ruth. Ela me pediu, disse ele, destacando a humildade do pedido. Por favor, deixe-me recolher e juntar espigas entre os feixes, atrás dos trabalhadores. E ela chegou e tem trabalhado desde a manhã até agora. Quase não descansou um instante na cabana. A imagem era forte. Ruth não apenas usou seu direito legal como pobre e estrangeira, mas o fez pedindo permissão de forma respeitosa e com uma dedicação ao trabalho que deixaria muitos dos trabalhadores pagos com vergonha. Ela não estava lá apenas para pegar o que era seu por direito. Estava lá para merecer cada grão, para provar com seu suor o valor de sua presença. Boaz a observou por mais um momento. Ele viu a poeira em sua pele, o cabelo preso de forma simples para não atrapalhar, os movimentos concentrados de suas mãos enquanto procuravam no chão. E naquele momento, ele não viu uma moabita. Ele não viu uma estrangeira. Ele viu a personificação de Hesed, uma palavra hebraica complexa e bela que significa muito mais do que bondade. Significa lealdade por aliança, amor firme, uma bondade que vai além do dever e entra no campo do sacrifício. Ele viu em Ruth o mesmo tipo de Hesed que Deus mostrava por Israel, um amor que não se baseava em mérito, mas em compromisso. E o coração daquele homem justo e temente a Deus foi profundamente comovido. Ele sabia o que precisava fazer, não por pena, mas por um profundo respeito e admiração. Ele se aproximou dela. Para Ruth, concentrada em seu trabalho, a sombra que de repente caiu sobre ela deve ter sido assustadora. Ela era uma mulher sozinha, indefesa, em um campo cheio de homens. O medo, um companheiro constante para os desprotegidos, deve ter subido por sua espinha. Ela se levantou devagar, protegendo os olhos do sol, e viu a figura imponente do dono de toda aquela terra de pé diante dela. Seu coração deve ter acelerado. Será que ela tinha feito algo errado? Será que tinha ultrapassado algum limite invisível? Ela se preparou para a bronca, para ser expulsa. Mas as palavras que saíram da boca de Boaz não eram de raiva, mas de uma delicadeza protetora que a desarmou completamente. Ouça, minha filha, ele disse, usando um termo carinhoso que imediatamente a colocou sob seu cuidado paternal. Não vá recolher espigas em outro campo, nem saia daqui. Fique aqui, perto de minhas servas. A oferta era extraordinária. Ele não estava apenas permitindo que ela ficasse. Ele a estava convidando para fazer parte de seu grupo, para ficar perto das outras mulheres, onde estaria segura e integrada. Ele estava criando um círculo de proteção ao redor dela. Observe o campo que elas estiverem colhendo e vá atrás delas, ele continuou. Eu não dei ordens aos rapazes para que não a perturbem? Aquilo era mais do que uma sugestão. Era um comando. Ele havia usado sua autoridade para garantir a segurança dela, para que nenhum homem a incomodasse ou a olhasse com desrespeito. Ele se tornou, naquele momento, seu protetor. E sua generosidade não parou por aí. Quando tiver sede, ele acrescentou, vá aos jarros e beba da água que os rapazes tiraram. Em um clima seco e quente, onde a água era um bem precioso e o trabalho de tirá-la do poço era cansativo, esta era uma oferta de imenso valor prático e simbólico. Ele estava lhe dando acesso livre aos recursos de sua casa, tratando-a não como uma coletora de sobras marginalizada, mas como uma convidada de honra. Ruth ficou paralisada, impressionada por aquela onda de bondade inesperada. Era tão imerecido, tão além de qualquer coisa que ela poderia ter sonhado, que sua única reação foi cair. Ela se curvou com o rosto no chão, um gesto de humildade e gratidão tão profundas que era quase um ato de reverência. Por que encontrei favor aos seus olhos? Ela perguntou, sua voz abafada pela poeira.
para que o senhor se preocupe comigo, sendo eu uma estrangeira. Em sua pergunta estava toda a visão que ela tinha de si mesma. Ela era uma ninguém, uma nocria, uma forasteira sem status, sem direitos, vinda de uma nação inimiga. A bondade de Boaz não fazia sentido em seu mundo, onde a origem de uma pessoa definia seu valor. A resposta de Boaz mostrou a verdadeira profundidade de sua motivação. Ele não estava agindo por impulso ou por uma atração superficial. Sua bondade era uma resposta direta ao caráter dela. Tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, me foi contado em detalhes, disse ele, sua voz cheia de uma admiração sincera. Como você deixou seu pai e sua mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes não conhecia. Ele via o tamanho do sacrifício dela. Ele entendia que ela havia feito sua própria jornada de fé para o desconhecido, não por uma promessa divina direta, como Abraão, mas por amor a uma única pessoa. E então ele disse uma bênção sobre ela, uma oração que era tanto um desejo quanto uma profecia. Que o Senhor recompense o seu ato, e que você receba uma recompensa completa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se abrigar. A imagem era de uma beleza impressionante. Um pequeno pássaro, assustado e perdido, encontrando abrigo e segurança sob as asas protetoras de uma grande águia. Boaz estava reconhecendo a fé dela, a fé que a levara a abandonar os deuses de Moabe para buscar abrigo no Deus de Israel. E ele, como um representante terreno daquele mesmo Deus, estava se tornando a manifestação física daquelas asas protetoras. As palavras dele foram como um alívio na alma ferida de Ruth. Ela ergueu o rosto, as lágrimas talvez fazendo caminhos limpos em sua bochecha empoeirada. Que eu continue a encontrar favor aos seus olhos, meu senhor, respondeu ela. Pois o senhor me consolou e falou ao coração de sua serva, embora eu não seja nem como uma de suas servas. Mesmo depois de toda aquela afirmação, sua humildade permanecia intacta. Ela ainda se via como inferior, mas agora o fardo de ser uma estrangeira havia sido aliviado pelo consolo da aceitação. O sol chegou ao ponto mais alto no céu, indicando a hora da refeição. Os trabalhadores pararam procurando a sombra de uma árvore ou de uma cabana improvisada. O cheiro de pão e de grão tostado começou a encher o ar. Boaz, em mais um ato que quebrava todas as regras sociais, aproximou-se de Ruth novamente. Venha aqui, ele a chamou. Coma do nosso pão e molhe o seu pedaço no vinagre. Ele a estava convidando para compartilhar a refeição com ele e seus trabalhadores. Não em um canto, separada, mas no meio deles. O vinagre mencionado provavelmente era um tipo de vinho azedo e diluído, uma bebida refrescante e comum para os trabalhadores, usada para umedecer o pão seco. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, uma moabita entre os filhos de Israel, dividindo seu pão e sua bebida. E então Boaz fez algo mais. Ele mesmo pegou uma porção de grão tostado, um alimento simples, mas nutritivo, e o entregou a ela. A generosidade era tanta que ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ela não sentia o que era fartura há muito tempo. Em Moabe, a viuvez a havia deixado em uma situação precária. Agora, no campo de Boaz, ela estava experimentando a provisão em sua totalidade. Depois da refeição, quando Ruth se levantou para voltar ao trabalho, Boaz discretamente se afastou e deu novas instruções a seus rapazes. Eram ordens secretas, ditas em voz baixa para que ela não ouvisse, planejadas para preservar a dignidade dela enquanto aumentavam o que ela podia colher. Deixem-na recolher até mesmo entre os feixes, ele ordenou, e não a repreendam. Isso era algo nunca visto. A coleta das sobras era feita depois que os feixes eram amarrados e recolhidos. Permitir que ela colhesse entre os feixes, antes que a limpeza final fosse feita, era dar a ela acesso ao melhor da colheita que sobrava. Mas a instrução final foi o auge de sua compaixão planejada. E também, tirem de propósito algumas espigas dos feixes e as deixem cair para que ela as apanhe e não a impeçam. Ele estava instruindo seus homens a serem descuidados de propósito, a deixarem cair grãos de alta qualidade no caminho dela para que ela os encontrasse. Ele não queria simplesmente dar-lhe o grão como um presente, o que poderia deixá-la envergonhada. Em vez disso, ele criou oportunidades para que ela, através de seu trabalho dedicado, encontrasse uma abundância que parecia ser fruto de sua própria sorte e esforço. Era a forma mais digna e honrada de caridade. Uma ajuda que não humilhava, mas que engrandecia. Ruth trabalhou até o anoitecer, seu corpo doído, mas seu coração leve. Quando finalmente parou e separou o grão do que havia juntado, ela olhou com espanto para a quantidade. Não era um punhado de grãos, o suficiente para uma pequena refeição. Era quase um efá de cevada, o que correspondia a cerca de 22 litros, ou mais de 13 quilos de grão. Era comida suficiente para ela e Noemi por semanas. Era uma quantidade impossível para uma coletora de sobras juntar em um único dia. Era um milagre da providência, organizado pela bondade de um homem. Ela juntou seu tesouro em um pano, ergueu o fardo pesado sobre os ombros
e começou a longa caminhada de volta para a cidade, seu coração batendo com a pressa de compartilhar as notícias com Noemi. Ao entrar na pequena casa, Noemi, que passara o dia inteiro mergulhada em suas memórias amargas e em sua ansiedade, olhou para a nora. E então ela viu o tamanho do fardo que Ruth carregava. Seus olhos se arregalaram. "Onde você colheu as sobras hoje?" Ela perguntou com surpresa na voz. "Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Ela sabia, imediatamente, que aquela quantidade de grão não era normal. Alguém havia mostrado um favor extraordinário à sua nora. Ruth desfez o embrulho, revelando a montanha de cevada dourada. E além disso, ela tirou a comida que havia sobrado de sua refeição farta e a entregou a Noemi. A generosidade de Boaz agora estava alimentando fisicamente a mulher, que se sentia abandonada por Deus. Ruth então contou a ela toda a história do dia. Ela descreveu a abordagem do dono do campo, suas palavras gentis, sua proteção, o convite para a refeição, cada detalhe da bondade que havia recebido. E então ela disse o nome que mudaria tudo. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. O som daquele nome na pequena sala silenciosa foi como o toque de um sino. Para Ruth, era apenas um nome, mas para Noemi, era uma chave que abria um passado esquecido e um futuro inimaginável. O nome a atingiu com a força de uma revelação. Boaz. Ela procurou nas genealogias em sua mente, os ramos da família de seu falecido marido, Elimeleque. Boaz? Sim, era isso. O parente. O desânimo e a amargura que haviam obscurecido os olhos de Noemi por tanto tempo começaram a desaparecer, substituídos por uma luz de compreensão e esperança. A mão de Deus, que ela acreditava estar contra ela, de repente parecia estar se movendo a seu favor, tecendo fios que ela não conseguia ver. Uma energia que ela não sentia há anos a percorreu. "Que ele seja abençoado pelo Senhor", exclamou Noemi, e pela primeira vez uma bênção genuína saiu de seus lábios amargurados. O Senhor, cuja bondade, Hesed, não abandonou nem os vivos, nem os mortos. Ela viu a conexão. A bondade de Boaz para com Ruth, a viva, era uma extensão da lealdade da aliança para com Elimeleque e Malom, os mortos. A fidelidade familiar ia além do túmulo. E então, ela se virou para Ruth, que a olhava com curiosidade, sem entender a profundidade daquele momento, e revelou a peça final do quebra-cabeça. "Este homem é nosso parente próximo", disse Noemi, sua voz tremendo de excitação. "Ele é um dos nossos resgatadores." Resgatador. Goel. A palavra era carregada de um peso e de uma promessa imensos. Para Ruth, a moabita, o conceito era provavelmente novo e confuso. Mas para qualquer israelita, o Goel era uma das instituições mais vitais e sagradas da sociedade. Era a rede de segurança familiar e social divinamente estabelecida. O Goel, ou parente resgatador, era o parente homem mais próximo que tinha a responsabilidade e o direito de intervir em nome de um membro da família que estivesse em dificuldades. Era o guardião da continuidade e da honra da família. Suas responsabilidades eram múltiplas e profundas. Se um parente caísse na pobreza e tivesse que se vender como escravo, era dever do Goel pagar o preço para comprá-lo de volta à liberdade, para resgatá-lo. Se um parente fosse forçado a vender sua terra ancestral, a herança que Deus havia dado à sua tribo e família, o Goel tinha a primeira opção e o dever de comprar aquela terra para mantê-la dentro da linhagem familiar, para resgatá-la de ser vendida a estranhos. Se um membro da família fosse morto, o Goel se tornava o vingador de sangue, responsável por buscar justiça contra o assassino. E de forma crucial para a história de Noemi e Ruth, havia uma aplicação especial dessa lei, conhecida como o casamento levirato. Se um homem morresse sem deixar um filho para dar continuidade ao seu nome e à sua herança, era dever de seu irmão mais próximo casar-se com a viúva. O primeiro filho, nascido dessa união, não seria considerado filho do novo marido, mas sim do falecido, para que o nome e a herança do homem morto não fossem apagados de Israel. Essa responsabilidade se estendia, em espírito, aos parentes mais próximos, mesmo que não fossem irmãos diretos. Noemi, em um instante, viu todo o potencial contido naquela única palavra. Boaz não era apenas um homem bom, ele era o Goel delas. Ele tinha o poder de resgatar tudo o que elas haviam perdido. Ele poderia resgatar a terra de Elimeleque, que provavelmente estava abandonada ou em risco de ser perdida. E mais importante, ele poderia potencialmente casar-se com Ruth para gerar um herdeiro em nome de Malom, resgatando assim a linhagem da família da extinção. A bondade que Boaz já havia demonstrado não era mais apenas um ato aleatório de caridade. Era um sinal, um indício de que ele poderia ser o homem disposto a cumprir seu dever de resgatador. A amargura de Mara estava se transformando na sabedoria estratégica de Noemi. A esperança, que parecia ter morrido em Moabe, estava ressuscitando nos campos de cevada de Belém. Ruth, ouvindo atentamente a explicação de Noemi, começou a entender a magnitude do que havia acontecido.
sua sorte em encontrar aquele campo, a bondade inesperada de seu dono, nada disso era acaso. Era a providência. A mão invisível de seu novo Deus, o Deus de Israel, estava a guiando, colocando as peças em seus devidos lugares de uma maneira que ela jamais poderia ter planejado. Ele até me disse, acrescentou Ruth com inocência na voz, fique com os meus trabalhadores até que terminem toda a minha colheita. A instrução de Boaz, que antes parecera apenas um convite generoso, agora soava como uma promessa de provisão contínua, uma oportunidade estendida. Noemi, agora totalmente desperta de sua apatia, viu o caminho à frente com clareza. É bom, minha filha, ela aconselhou, sua voz agora firme e cheia de propósito, que você saia com as servas dele, para que em outro campo não a maltratem. Ela reconheceu a sabedoria na proteção de Boaz e instruiu Ruth a permanecer sob aquele manto de segurança. O plano ainda não estava totalmente formado em sua mente, mas os contornos estavam começando a aparecer. A colheita da cevada duraria várias semanas, seguida pela colheita do trigo. Seria um período de espera, de observação, um tempo para Ruth continuar a demonstrar seu caráter e para que a reputação de sua virtude se solidificasse ainda mais na comunidade. Seria também um tempo para Noemi planejar, para orar, para discernir o momento certo de agir. E assim, um novo ritmo se estabeleceu na vida daquelas duas mulheres. Todos os dias antes do nascer do sol, Ruth saía da cidade e se dirigia aos campos de Boaz. Ela não era mais uma estranha assustada, mas uma presença familiar, aceita e protegida. Ela trabalhava o dia todo sob o olhar atento e respeitoso de Boaz. E todas as noites voltava para casa com os braços cheios de provisão, A casa, que antes era um lugar de silêncio e amargura, agora se enchia com o som do grão sendo moído e com as conversas esperançosas de duas mulheres que, juntas, começavam a vislumbrar um futuro. A escuridão do exílio estava finalmente dando lugar aos primeiros raios de uma nova aurora. Uma aurora cuja luz dependia inteiramente da força, da honra e da disposição de seu parente resgatador Boaz. As semanas se passaram em um ritmo sagrado, definido pelo nascer e pelo pôr do sol, pelo trabalho e pelo simples descanso. A colheita da cevada foi substituída pela colheita do trigo, e os campos de Boaz continuaram sendo o lugar seguro de Ruth. Dia após dia, ela se movimentava entre os trabalhadores, não mais como uma desconhecida fantasmagórica, mas como uma parte silenciosa e respeitada da paisagem. Sua dedicação não havia diminuído. Ao contrário, parecia aumentar com a certeza da provisão diária. Cada espiga que suas mãos juntavam era um sinal da bondade de Boaz. E toda noite, ao voltar para casa com os braços carregados, ela via a luz da esperança se reacender aos poucos nos olhos de Noemi. A amargura de Mara estava diminuindo, dando espaço à sabedoria calculada de Noemi, a estrategista, a matriarca que via a mão de Deus movendo as peças em um jogo que ela pensava ter sido arruinado. Ela observava Ruth, via a saúde voltando ao seu rosto, a força em seus passos, e sabia que o tempo de espera estava acabando. A provisão de grãos era uma bênção, mas era passageira. A colheita terminaria. O que elas precisavam não era apenas de pão para o dia, mas de um futuro. Precisavam de descanso, de segurança, de um lugar para pertencer. Precisavam de um lar. E um lar, naquela cultura, significava um protetor, um provedor, um marido. A mente de Noemi, aguçada pela necessidade e agora iluminada pela possibilidade, começou a traçar um plano. Um plano ousado, arriscado, que desafiava as regras sociais, mas que estava firmemente baseado nas tradições mais profundas da lei de seu povo. Uma noite, quando o cheiro da última colheita enchia o ar de Belém e um sentimento de celebração e de fim de ciclo começava a tomar conta da cidade, Noemi chamou Ruth para perto. O dia de trabalho tinha terminado, a casa estava em silêncio, e a luz trêmula de uma lamparina de azeite criava sombras que dançavam em seus rostos. Minha filha, começou Noemi, sua voz suave, mas cheia de uma intensidade que fez Ruth parar tudo o que estava fazendo. Não devo eu procurar segurança para você, para que tudo corra bem para você. A pergunta era uma afirmação, mas fundamental. Era a declaração de sua intenção, a expressão de seu dever como a única figura materna que Ruth agora tinha. Noemi estava retomando seu papel, não como uma mulher destruída pela dor, mas como uma guia, uma mentora. Agora, escute, continuou ela, inclinando-se para mais perto. Boaz, com cujas servas você esteve, não é nosso parente? Veja, esta noite ele estará separando a cevada da palha na eira. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. A eira, o lugar onde o grão era separado da palha, era um local de trabalho, mas também de convivência. No final de um dia de trabalho na eira, especialmente durante a comemoração do fim da colheita, era comum que os trabalhadores e o dono do campo comessem, bebessem e dormissem ali mesmo para proteger a colheita valiosa. Era um espaço público que, sob a escuridão da noite, se tornaria o palco para um encontro privado e decisivo.
As instruções de Noemi que vieram a seguir eram um ritual, uma transformação. Portanto, tome um banho, passe perfume e vista a sua melhor roupa. A ordem era simbólica e profunda. Ruth passara semanas coberta pela poeira e pelo suor do campo, suas roupas marcadas pelo trabalho pesado. Ela era a imagem da servidão humilde. Agora, Noemi a instruía a se livrar daquelas marcas. A água não lavaria apenas a sujeira física, mas também a poeira de seu luto, a identidade de uma viúva desamparada. O perfume não era para seduzir, mas para consagrar, um sinal de que ela estava se preparando para um momento sagrado. E a melhor roupa, o manto que ela guardara, talvez o último vestígio de sua vida anterior, a transformaria. Ela não iria à eira como uma coletora de sobras pedindo restos, mas como uma mulher reivindicando um futuro, uma possível noiva se apresentando para um pacto. Era uma preparação externa que refletia uma prontidão interna. E então, desça à eira, continuou Noemi, mas não deixe que o homem a reconheça até que ele tenha terminado de comer e beber. O plano exigia discrição e o momento perfeito. Ruth deveria ser uma sombra, uma observadora silenciosa, esperando o momento exato em que o coração de Boaz estaria alegre e satisfeito, seu espírito aberto e receptivo após a celebração da provisão. Quando ele se deitar, Noemi instruiu, sua voz agora um sussurro carregado de significado. Você observará o lugar onde ele dorme. Então, você entrará, descobrirá os seus pés e se deitará. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Esta era a parte mais perigosa e radical do plano. Uma instrução que, fora de seu contexto cultural específico, poderia ser terrivelmente mal interpretada. Descobrir os pés de um homem e deitar-se ali era um ato de vulnerabilidade e submissão absolutas. Era o gesto de um servo se colocando sob a autoridade total de seu mestre. Era uma petição silenciosa, mas inconfundível. Na simbologia da época, os pés representavam o caminho, a posse e a autoridade de uma pessoa. Ao se colocar aos pés de Boaz, Ruth estaria dizendo sem palavras: eu me coloco sob sua proteção, eu me submeto à sua autoridade, meu futuro está em suas mãos. Era um ato de fé imensa, não apenas em Boaz, mas no Deus que havia colocado aquele homem em seu caminho. Ela estaria se colocando na posição mais baixa possível, não para se humilhar, mas para apelar à honra e à retidão do homem que ela esperava que a elevasse. Noemi, ao traçar este plano, não estava empurrando Ruth para um ato imoral. Estava guiando em um antigo costume de apelação, um pedido de resgate que era ao mesmo tempo humilde e profundamente corajoso. Ruth, que poderia ter questionado, hesitado ou sentido medo diante de tal proposta, simplesmente olhou para a sogra, a mulher por quem ela havia sacrificado tudo, e deu a resposta que definia seu caráter. Tudo o que a senhora disse, afirmou ela com uma calma resoluta. Eu farei. Não havia dúvida, não havia hesitação. Apenas a obediência nascida do amor e da confiança. A noite chegou, envolvendo Belém em uma cúpula de veludo escuro salpicada de estrelas. Ruth seguiu o ritual conforme instruído. A água em sua pele, o aroma sutil do perfume, o tecido de seu melhor manto, tudo parecia prepará-la para um destino que estava além de sua compreensão. Ela se moveu pelas ruas silenciosas da cidade, uma figura anônima envolta em sombras, seu coração um tambor constante contra suas costelas. A eira ficava geralmente em um lugar alto e aberto, fora da cidade, onde o vento da noite podia ajudar no trabalho de separar o grão da palha. Ao se aproximar, ela ouviu os sons da celebração, risos, conversas e o cheiro de comida e vinho pairando no ar. Escondida na escuridão, ela observou. Viu Boaz, o centro daquela comunidade, comendo e bebendo com seus trabalhadores, seu rosto iluminado pela luz das fogueiras, seu coração visivelmente alegre e grato pela colheita abundante. Ele era um líder que celebrava com seu povo, um mestre que era também um irmão. Depois que todos estavam satisfeitos e a alegria da noite começou a se transformar em um cansaço contente, Boaz se dirigiu a uma das extremidades da enorme pilha de grãos debulhados e se deitou para dormir. Seu gesto era simbólico. Ele, o guardião da colheita, dormia ao lado de sua riqueza, protegendo-a. Ruth esperou. Esperou até que os sons se transformassem em silêncio, até que as fogueiras se reduzissem a brasas, até que o sono profundo tomasse conta do acampamento. Então, com a respiração suspensa, ela se moveu. Seus passos eram mais leves que o sussurro do vento. Ela se aproximou da figura adormecida de Boaz, o homem que detinha as chaves de seu futuro. Com mãos trêmulas, mas firmes, ela se ajoelhou. Levantou suavemente a borda do manto que o cobria, o suficiente para expor seus pés. E então, em um ato de fé e vulnerabilidade total, ela se deitou ali, no chão frio e duro, aos pés dele, enrolando-se talvez na própria borda do manto que ele usava. O tempo se arrastou. Cada som da noite, o grilo, o uivo distante de um chacal, o farfalhar do vento nos talos secos, parecia amplificado.
Ela esperou, seu corpo tenso, sua mente uma torrente de orações silenciosas. Por volta da meia-noite, algo aconteceu. Boaz se mexeu em seu sono, talvez sentindo frio em seus pés desprotegidos. Ele se virou e, ao fazê-lo, sentiu algo, uma presença que não deveria estar ali. Assustado, ele se sentou abruptamente, seus sentidos de repente em alerta máximo. Na penumbra, ele viu uma forma de mulher deitada a seus pés. O choque deve ter sido imenso. "Quem é você?" Ele perguntou, sua voz grave e tensa na quietude da noite. A pergunta era carregada de urgência e confusão. No momento da verdade, a voz de Ruth não vacilou. Ela respondeu com a mesma humildade e dignidade que havia demonstrado desde o primeiro dia. "Eu sou Ruth, tua serva." Ela se identificou, não por seu status de viúva ou moabita, mas por sua relação com ele, sua serva. E então, com uma coragem que deve ter reunido de todas as fibras de seu ser, ela fez sua petição. Não era um pedido de comida ou de dinheiro. Era um apelo à aliança, à lei, ao coração de Deus. "Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um parente resgatador." A palavra hebraica para capa ou manto aqui é kanaf, que também pode ser traduzida como asa. Era a mesma palavra que Boaz havia usado semanas antes, quando a abençoou, dizendo que ela havia vindo se refugiar sob as asas da kanaf, do Deus de Israel. Ruth, com uma sabedoria poética e espiritual, estava agora pedindo a Boaz que fosse a personificação daquelas asas. "Cobre-me com teu manto, toma-me sob tua proteção, casa-te comigo." Ela não estava apenas pedindo casamento, estava reivindicando o direito de resgate para si e para a linhagem de seu falecido marido, tudo contido naquele único gesto simbólico e poderoso. Ela estava pedindo a ele para ser o Goel. O silêncio que se seguiu deve ter parecido uma eternidade para Ruth. O que Boaz faria? Ele a repreenderia por sua ousadia? A humilharia? A expulsaria? A reação dele, no entanto, revelou a verdadeira medida de sua nobreza. Não houve raiva, não houve confusão, apenas uma profunda e reverente compreensão. "Que você seja abençoada pelo Senhor, minha filha", disse ele, sua voz agora suave e cheia de uma emoção calorosa. Ele a abençoou, reconhecendo imediatamente a pureza e a retidão de sua ação. E então ele a elogiou, validando seu caráter de uma forma que ela jamais poderia ter esperado. "Esta sua última bondade, a Hesed", ele disse, "é maior do que a primeira. Pois você não correu atrás dos homens mais jovens, ricos ou pobres, mas veio a mim." Ele entendeu tudo. Ele viu que a motivação dela não era paixão ou ganho pessoal. Uma jovem viúva como ela poderia facilmente ter procurado um novo marido entre os jovens de Belém. Mas, em vez disso, ela escolheu o caminho do dever e da honra. Sua primeira Hesed, sua primeira demonstração de amor leal, foi para com Noemi, seguindo-a para uma terra estranha. Mas esta segunda Hesed era ainda maior. Era sua lealdade para com seu marido morto, Malom, e para com toda a família de Elimeleque. Ao pedir a Boaz, um homem provavelmente mais velho que cumprisse seu papel de resgatador, ela estava garantindo que o nome e a herança de Malom não fossem apagados. Era um ato de altruísmo supremo. Boaz, tendo afirmado o caráter dela, agora se moveu para aliviar seus medos. "E agora, minha filha, não tenha medo", ele a tranquilizou. "Eu farei por você tudo o que você pedir." Ele aceitou a responsabilidade, mas ele era um homem de lei e de honra, e havia um procedimento a ser seguido. Antes que ele pudesse dar a ela a garantia total, ele precisava validar sua posição publicamente. "Pois toda a cidade do meu povo sabe", ele declarou, "que você é uma mulher virtuosa." A frase hebraica é Eshet Shail. É a mesma designação dada à mulher ideal no final do livro de Provérbios. Uma mulher de força, de caráter, de habilidade e de honra. Boaz não estava apenas elogiando-a, ele estava lhe conferindo o mais alto título de respeito que uma mulher poderia receber em Israel. Ele estava dizendo que sua reputação era impecável, um fato conhecido por todos. E então, ele introduziu o obstáculo, o último teste de sua integridade. "Agora, é verdade que eu sou um parente resgatador", ele admitiu. "No entanto, há um resgatador que é parente mais próximo do que eu. A lei da primogenitura e da proximidade de parentesco era estrita. Boaz não podia simplesmente passar por cima dela. A honra exigia que o parente mais próximo tivesse a primeira oportunidade de cumprir o dever." Este novo fato introduziu uma tensão dramática na cena. O futuro de Ruth não estava garantido apenas com Boaz. Havia outro. Mas Boaz não a deixou em suspense. Ao se ele deu sua palavra, um juramento solene que selou seu compromisso. "Fique esta noite e pela manhã, se ele quiser resgatá-la, ótimo que o faça. Mas se ele não estiver disposto a resgatá-la, então, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei." Ele jurou por Deus. Não havia promessa mais forte ou mais vinculante.
Ele estava comprometendo sua própria vida e sua relação com Deus ao cumprimento daquela palavra. Ele era agora, em espírito e em promessa, o protetor dela. Para preservar a reputação dela e evitar qualquer escândalo, ele a instruiu a ficar até pouco antes do amanhecer. Deite-se até de manhã. Era um ato de proteção final naquela noite. E assim, Ruth se deitou novamente aos pés dele, mas desta vez não como uma peticionária assustada, mas como uma mulher sob a promessa de resgate, seu coração finalmente encontrando um vislumbre de paz. Antes que a luz da manhã pudesse revelar as figuras na eira, antes que as pessoas pudessem começar a se mover e fazer perguntas, Boaz a acordou. Não se deve saber que uma mulher veio à eira, ele sussurrou, sua preocupação com a honra dela sendo primordial. E então ele fez um último gesto, um que era ao mesmo tempo prático e profundamente simbólico. Estenda o manto que você está usando e segure-o. Ruth obedeceu, segurando seu xale ou manto aberto. E Boaz, o rico dono do campo, o futuro resgatador, pegou uma medida e despejou 6 porções de cevada em seu manto. O presente era muito mais do que apenas comida, era uma mensagem. Primeiramente, ele não a mandaria de volta para Noemi de mãos vazias. Era um contraste direto e intencional com a lamentação de Noemi de que o Senhor a havia trazido de volta de mãos vazias. Boaz estava agindo como o agente da restauração de Deus, começando a encher o que a vida havia esvaziado. Em segundo lugar, era uma espécie de dote ou presente de noivado, um sinal tangível de sua intenção séria. Era uma promessa que ela poderia carregar de volta para Noemi. E, finalmente, o número 6. No pensamento hebraico, o ciclo de trabalho era de 6 dias, seguido pelo 7º dia de descanso, o Shabat, o dia da completude. Ao dar a ela 6 medidas de cevada, Boaz estava enviando uma mensagem codificada para a sábia Noemi. O trabalho está em andamento. Eu estou cuidando disso. O descanso está próximo. A obra logo estará completa. Ele então a ajudou a colocar o fardo pesado sobre os ombros, e ela se esgueirou para fora da eira, desaparecendo na penumbra que precede o alvorecer. Seu coração cheio de uma mistura de exaustão, admiração e uma esperança quase insuportável. Ela chegou à porta de Noemi, enquanto a cidade ainda dormia. A velha senhora, que certamente não dormira a noite toda, a ouviu se aproximar. Como foi, minha filha? Ela perguntou, a voz cheia de uma ansiedade contida. A pergunta em hebraico é mais sutil, algo como, quem é você, minha filha? Significando, qual é o seu status agora? Você volta como uma viúva desamparada ou como uma noiva prometida? Ruth entrou e contou tudo. Cada palavra, cada gesto, o susto de Boaz, sua bênção, seu elogio, a complicação do outro parente, seu juramento solene e, finalmente, o presente da cevada. Ela descarregou o grão no chão e disse, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Noemi olhou para o grão, ouviu as palavras, e um sorriso de profunda sabedoria e satisfação deve ter iluminado seu rosto enrugado. Ela entendeu tudo. Ela viu a honra de Boaz, a providência de Deus e o significado oculto no presente. Seu conselho final para Ruth foi um de fé e paciência. Espere, minha filha, disse ela com uma calma soberana, até que você saiba como o assunto se resolverá, pois o homem não descansará até que tenha concluído este assunto hoje mesmo. Ela conhecia o caráter de Boaz. Ele não era um homem de palavras vazias ou de procrastinação. Sua integridade o impulsionaria a agir. A bola não estava mais nas mãos delas, estava nas mãos de seu resgatador. E tudo o que elas podiam fazer agora era esperar, confiando que o amanhecer, que estava prestes a raiar sobre Belém, traria consigo a resolução de seu destino. O sol da manhã surgiu sobre as colinas da Judéia, espalhando uma luz dourada sobre os telhados de barro de Belém e acordando a cidade para um novo dia. Para a maioria, era um dia como qualquer outro, um retorno à rotina do trabalho, do mercado, da vida. Mas para Noemi e Ruth, era um dia parado no tempo, um vazio de espera preenchido por uma ansiedade silenciosa e uma fé recém-descoberta. Elas tinham feito tudo o que podiam. A iniciativa corajosa havia sido tomada. Agora, o destino delas dependia de Boaz. Noemi estava certa. Ele não era um homem que deixava as coisas para depois. Enquanto Ruth mal tinha conseguido dormir, repassando em sua mente cada momento daquela noite transformadora na eira, Boaz já estava agindo. Ele não voltou para sua casa para descansar. O peso de sua promessa, o juramento que fizera pelo nome do Senhor, o levava à ação. Havia uma questão de honra a ser resolvida, uma vida a ser resgatada, e ele não permitiria que o sol se pusesse sobre aquela incerteza. Ele foi diretamente ao centro da vida social e legal de Belém, o portão da cidade. O portão da cidade, na antiga Israel, era muito mais do que uma simples entrada ou saída. Era a praça pública, o tribunal, o centro de negócios, tudo em um só lugar. Era um espaço amplo, muitas vezes com bancos de pedra nas paredes, onde os anciãos se sentavam para resolver disputas, onde negócios eram fechados,
Contratos eram assinados e notícias eram compartilhadas. Era o ponto central da comunidade. Qualquer decisão importante para ser considerada legal e válida tinha que ser feita ali, em público, diante de testemunhas. A integridade de Boaz o levou a não tentar resolver o assunto em segredo, com sussurros ou acordos escondidos. Ele o trouxe à luz do dia, para o lugar da responsabilidade pública. Ao chegar, ele se sentou, mostrando que tinha negócios a tratar. Seus olhos procuravam na multidão de pessoas que passavam, agricultores indo para os campos, comerciantes montando suas barracas. Ele não estava apenas esperando, estava vigiando. E então ele o viu. O homem. A peça final e crucial do quebra-cabeça. A narrativa bíblica, com sua forma econômica de contar a história, não nos dá o nome dele, referindo-se a ele apenas como fulano de tal, ou, mais literalmente do hebraico, um certo alguém. Essa falta de nome é proposital. Ele representa essa alternativa, o caminho da lei sem o coração, o dever sem a compaixão. Ele é um personagem que existe apenas como um obstáculo a ser superado, e a história não lhe concede a honra de um nome para ser lembrado. Ei, fulano, venha aqui e sente-se, chamou Boaz, sua voz calma, mas cheia de autoridade. O homem, reconhecendo Boaz como uma figura importante na cidade, obedeceu prontamente, sentando-se ao seu lado, provavelmente curioso sobre o que um homem da estatura de Boaz queria com ele. Mas Boaz sabia que a palavra de 2 homens não era suficiente para um contrato legal. Ele precisava de testemunhas oficiais. Ele então se virou para a multidão e convocou 10 dos anciãos da cidade. Sentem-se aqui, ele ordenou. O número 10 não era por acaso. Na tradição judaica, 10 homens formam um minyan, o quórum mínimo necessário para uma oração comunitária e para certos atos cívicos. Ao reunir 10 anciãos, Boaz estava formando um tribunal oficial. Ele estava garantindo que o procedimento fosse perfeito, legalmente inquestionável. Os anciãos se aproximaram, seus rostos enrugados, cheios de sabedoria e curiosidade, e se sentaram, formando um semicírculo ao redor de Boaz e do outro parente. A agitação matinal do portão da cidade diminuiu um pouco ao redor deles. As pessoas começaram a perceber que algo importante estava prestes a acontecer. Um drama legal estava se desenrolando à vista de todos. Com o tribunal formado e a atenção de todos focada nele, Boaz iniciou o processo. Ele se dirigiu diretamente ao parente mais próximo, o homem com o primeiro direito de resgate. Noemi, começou ele, sua voz clara e firme. Aquela que voltou da terra de Moabe está vendendo a porção de terra que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Esta era a primeira parte da equação do Goel. A terra. A herança familiar estava em risco. A declaração de Boaz foi uma jogada estratégica brilhante. Ele apresentou o caso puramente como uma transação imobiliária. Ele sabia que a terra tinha valor. Era uma oportunidade de aumentar o patrimônio, de adquirir um campo produtivo. Pensei que deveria informá-lo, continuou Boaz, e dizer-lhe: compre-a na presença destes que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do meu povo. Ele estava formalmente oferecendo ao homem seu direito de, se você vai resgatá-la, mas se não, diga-me, não há ninguém para resgatá-la além de você. Ele apresentou os fatos de forma clara e honesta, reconhecendo a posição legal superior do outro homem. Ele não tentou enganar ou manipular. Sua integridade estava em plena exibição. A resposta do parente anônimo foi exatamente como Boaz, com sua sabedoria sobre a natureza humana, provavelmente esperava. Eu a resgatarei, disse o homem, de forma rápida e decisiva. Para ele, era um bom negócio. Uma oportunidade de expandir suas posses a um preço provavelmente favorável, já que Noemi estava em uma posição de necessidade. Seus olhos devem ter brilhado com a perspectiva do ganho. Ele viu a terra, o lucro, o ativo. Ele não viu a responsabilidade, o fardo, o sacrifício. E foi nesse momento que Boaz, como um mestre de xadrez que antecipa o movimento do oponente, revelou a segunda parte da equação, a condição que estava intrinsecamente ligada à terra, a cláusula que testaria o verdadeiro coração do resgatador. Ele esperou que a declaração do homem de "eu a resgatarei" ficasse no ar, testemunhada por todos. E então, ele acrescentou a complicação. No dia em que você comprar a terra da mão de Noemi, disse Boaz, e aqui ele fez uma pausa, garantindo que cada palavra fosse absorvida, você também adquire Ruth, a Moabita, a viúva do falecido, a fim de levantar o nome do falecido sobre a sua herança. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Boaz havia unido o que não podia ser separado na verdadeira lei do resgate. A terra e o povo eram um só. Resgatar a propriedade de Elimeleque significava também resgatar a linhagem de seu filho Malom. A oportunidade de negócio de repente se transformou em uma obrigação familiar complexa e custosa. O parente anônimo, que momentos antes estava tão ansioso para fechar o negócio, agora viu a verdadeira natureza do acordo.
Casar-se com Ruth, a moabita, a estrangeira, não era um problema em si, talvez. O problema estava na consequência legal daquele casamento. O primeiro filho nascido daquela união não seria seu herdeiro. Ele não carregaria seu nome nem herdaria suas outras propriedades. Aquele filho seria legalmente considerado filho de Malom. A terra que ele acabara de comprar não seria sua para sempre. Seria a herança daquele filho. Em essência, ele estaria agindo como um guardião, um administrador temporário. Ele estaria investindo seu próprio dinheiro, seu tempo e seus recursos para comprar um campo e sustentar uma esposa, apenas para entregar tudo a uma criança que não perpetuaria sua própria linhagem. Sua herança, seu próprio patrimônio, correria o risco de ser prejudicada, como ele mesmo diria. Seu cálculo mudou instantaneamente de ganho para custo. A hesitação do homem era palpável. Ele olhou para os rostos dos anciãos, para Boaz, e a ganância em seus olhos foi substituída pela fria calculadora da autopreservação. Eu não posso resgatá-la para mim, ele declarou, sua voz agora desprovida de entusiasmo, para que eu não prejudique a minha própria herança. A sua confissão foi reveladora. Ele admitiu abertamente que seu próprio interesse financeiro era mais importante do que o dever de cuidar da família, de preservar o nome de seu parente morto. Ele escolheu proteger seu patrimônio em vez de proteger sua linhagem familiar. Ele viu a lei como um fardo, não como um privilégio. Resgate a você mesmo, ele disse a Boaz, abdicando de seu direito. O meu direito de resgate eu lhe dou, pois eu não posso fazê-lo. Para selar o acordo, para tornar a transferência do direito legalmente oficial, eles realizaram um costume antigo e pitoresco. O homem que renunciava ao seu direito tirou uma de suas sandálias e a entregou a Boaz. Este ato, que pode parecer estranho para nós, era a forma de ratificar um contrato naqueles dias. Era o equivalente a assinar um documento autenticado. A sandália simbolizava o direito de andar sobre a terra, de possuí-la. Ao entregar sua sandália, o homem estava publicamente e irrevogavelmente transferindo seu direito de posse e de resgate para Boaz. Era um ato final e visível que todos os 10 anciãos testemunharam. Boaz pegou a sandália. Ele não a pegou com relutância, mas com uma determinação solene. Ele se levantou, segurando a sandália no ar para que todos vissem, e se dirigiu aos anciãos e a toda a multidão que agora se reunia ao redor. Sua declaração foi um discurso de aceitação, um juramento público que delineava a totalidade de suas intenções. Vocês são testemunhas hoje, ele proclamou, sua voz ressoando com a gravidade do momento, de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. Ele estava resgatando a propriedade, restaurando a estabilidade financeira da família. Mas ele não parou por aí. Ele foi ao coração do assunto, ao propósito que o outro homem havia rejeitado. E também a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, eu a adquiri para ser minha esposa. Ele não a estava apenas adquirindo como parte do pacote. Ele a estava escolhendo, honrando-a publicamente como sua futura esposa. E ele declarou o propósito daquele casamento, a razão altruísta que o outro homem não pôde abraçar. A fim de levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre seus irmãos e do portão de sua cidade. Sua motivação era a redenção, a restauração, a continuidade. Ele estava agindo não para seu próprio ganho, mas para a glória de sua família e para a preservação da memória de um homem morto. Vocês são testemunhas hoje, ele repetiu, selando seu compromisso diante de Deus e da comunidade. A resposta da comunidade foi uma explosão de aprovação e bênçãos. Os anciãos e todo o povo que estava no portão se levantaram e responderam em uníssono: nós somos testemunhas. Mas eles não pararam por aí. Eles invocaram as mais ricas bênçãos da história de Israel sobre Boaz e sua futura noiva. Que o Senhor faça desta mulher que está entrando em sua casa como Raquel e como Lia. Eles oraram. As duas que edificaram a casa de Israel. Era a maior bênção de fertilidade e legado que se poderia desejar, comparando Ruth, as matriarcas fundadoras da nação. Eles o abençoaram com prosperidade e renome. Que você prospere em Efrata e seja famoso em Belém. E então eles proferiram uma bênção profética, uma que se revelaria mais poderosa do que eles poderiam imaginar. E que a sua casa seja como a casa de Perez, que Tamar deu a Judá, por meio da descendência que o Senhor lhe der desta jovem. A menção a Pérez, filho de Judá e Tamar, era significativa. A história deles também foi irregular, nascida de uma situação levirática complexa, mas daquela união veio a linhagem da tribo de Judá, a linhagem real. Ao abençoar Boaz com a casa de Perez, eles estavam, sem saber, conectando aquele casamento a um destino messiânico, a um futuro que culminaria no próprio rei Davi e, por fim, no Messias. A bênção da comunidade foi o selo final de aprovação. O drama legal terminara. O caminho estava livre. Boaz, o homem de força e integridade,
havia navegado pelas complexidades da lei com honra e compaixão. Ele não apenas seguiu a letra da lei, ele abraçou o espírito dela. Enquanto o parente anônimo viu apenas um risco para sua herança, Boaz viu uma oportunidade de praticar Hesed, de ser as asas do Senhor para uma mulher virtuosa e de restaurar o que estava quebrado. Boaz não perdeu tempo. Com a bênção da comunidade e a legalidade do ato firmemente estabelecida, ele tomou Ruth como sua esposa. A narrativa se move rapidamente, mas podemos imaginar a alegria e o alívio que devem ter inundado a pequena casa onde Noemi e Ruth esperavam. A notícia da transação no portão da cidade deve ter chegado a elas rapidamente, trazida por vizinhos excitados. A espera terminara. O resgate estava completo. O casamento de Boaz e Ruth não foi apenas a união de dois indivíduos. Foi a fusão de duas histórias de perda em uma nova história de esperança. Foi a celebração da redenção. A moabita, a estrangeira que chegara a Belém sem nada, agora era a esposa de um dos homens mais respeitados da cidade, a senhora de uma grande casa, segura e amada. E Noemi, a mulher que se autodenominara Mara, a amarga, que acreditava que Deus a havia esvaziado, agora se via no centro de uma restauração milagrosa. Mas a bênção maior, a confirmação final da mão de Deus sobre aquela união, ainda estava por vir. O Senhor concedeu a Ruth que ela concebesse, e ela deu à luz um filho. Após 10 anos de um primeiro casamento estéril em Moabe, o ventre que parecia fechado foi aberto. O choro de um bebê recém-nascido encheu a casa, um som que era a própria música da vida e da continuidade. A promessa de levantar um nome para o falecido estava sendo cumprida. O nascimento da criança foi uma causa de celebração para toda a comunidade, especialmente para as mulheres que haviam testemunhado o retorno desolado de Noemi. Elas se reuniram ao redor da velha matriarca, não para lamentar com ela, mas para se alegrar com ela. E as palavras que elas disseram a Noemi foram um bálsamo curativo que reescreveu sua história de dor. Bendito seja o Senhor, elas exclamaram, que não a deixou hoje sem um resgatador. Elas reconheceram a obra de Deus e a fidelidade de Boaz, que o nome dele se torne famoso em Israel. Elas oraram pela criança, e então elas descreveram o papel daquele bebê na vida de Noemi. Ele será para você um restaurador da vida e um sustentáculo na sua velhice. A criança não era apenas um neto, era o símbolo vivo de sua restauração, a garantia de que ela seria cuidada em seus últimos. E então elas honraram a mulher através da qual toda aquela bênção havia, pois sua nora, que a ama, o deu à luz. Ela, extraordinária em uma cultura que 7 era o número da perfeição. Dizer que Ruth era melhor que 7 filhos era afirmar que sua lealdade, seu amor e sua fé eram um tesouro de valor incalculável, uma bênção maior do que a própria prole ideal. Noemi, a mulher cujos braços estiveram vazios por tanto tempo, pegou o bebê. Ela o tomou em seu colo, segurando-o junto ao peito, e se tornou sua ama. A imagem é de uma ternura indescritível. A mulher que havia perdido seus filhos agora estava cuidando do filho que garantiria a continuidade deles. A amargura de Mara foi finalmente e completamente lavada pela alegria de se tornar avó. Ela não era mais a mulher vazia. Seu colo e seu coração estavam cheios novamente. As mulheres da vizinhança, compartilhando da alegria, deram um nome à criança. Nasceu um filho a Noemi, elas declararam, atribuindo a criança a ela, pois era através de sua linhagem e de sua sabedoria que ele havia nascido, e o nomearam Obedê. O nome significa servo ou adorador. Era um nome apropriado para aquele que serviria para restaurar a vida de sua avó e para adorar a Deus através da continuidade de sua linhagem. E então, a narrativa conclui com uma genealogia que lança toda a história sob uma nova e ofuscante luz. Uma genealogia que revela o verdadeiro alcance e a importância cósmica dos atos de integridade e amor que haviam acontecido na pequena cidade de Belém. Obed, nos diz o texto, foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Nesse momento, a história de Boaz e Ruth transcende a si mesma. Deixa de ser apenas um belo conto de amor e lealdade familiar e se torna um pilar fundamental na história da salvação. Boaz, através de seu ato de resgate compassivo, não estava apenas salvando uma família da obscuridade. Ele estava, sem saber, pavimentando o caminho para o maior rei de Israel. Cada ato de bondade, cada decisão baseada na honra, cada sacrifício feito por amor, tudo isso se tornou um fio na tapeçaria que levaria ao trono de Davi. A moabita, a estrangeira de uma nação amaldiçoada, foi enxertada na linhagem real de Israel, tornando-se a bisavó do rei. É uma reviravolta tão impressionante, uma demonstração tão poderosa da soberania de Deus, que nos deixa sem fôlego. Deus escolheu usar pessoas improváveis, uma viúva amargurada, uma estrangeira fiel e um homem justo e íntegro, para cumprir seus propósitos grandiosos.
A história que começou na fome e na morte, em uma terra de ídolos, terminou com a plenitude e a vida, na linhagem do Messias. Boaz não era apenas o resgatador de Ruth e Noemi. Ele se torna, para nós, um prenúncio do resgatador maior que viria daquela mesma linhagem, daquela mesma cidade de Belém. Jesus Cristo, o Goel final, que nos resgataria não de uma pobreza terrena, mas da escravidão do pecado, que nos compraria não com prata ou ouro, but com seu próprio sangue precioso, que nos tomaria, a noiva estrangeira e indigna, para nos casar com ele, dando-nos um novo nome e uma herança eterna. A integridade de Boaz no portão da cidade é um eco distante, mas claro, da justiça e da misericórdia que se encontrariam na cruz. Ele é um herói, não porque empunhou uma espada ou conquistou um reino, mas porque, quando confrontado com a escolha entre o ganho pessoal e o sacrifício redentor, ele escolheu o amor. E nessa escolha, ele não apenas mudou o destino de uma família, mas também ajudou a moldar o destino do mundo. A história de Boaz poderia ter acabado no portão da cidade, com o ato legal da troca da sandália e a bênção marcante dos anciãos. Poderia ter sido registrada nos registros de Belém como um caso notável de lei familiar, um exemplo de como a lei do resgate deveria ser aplicada com honra. Mas a verdadeira história de Boaz, a história que toca o coração, não termina com um contrato. Ela se desenvolve a partir dele. O casamento de Boaz e Ruth não foi apenas o cumprimento de uma obrigação legal. Foi a celebração da redenção em sua forma mais íntima e pessoal. Podemos imaginar a cerimônia, não necessariamente grandiosa aos olhos do mundo, mas cheia de um significado que poucas uniões poderiam ter. Cada olhar trocado entre eles não era apenas o de um noivo e uma noiva, mas o de um resgatador e uma resgatada, um protetor e uma protegida, duas almas que encontraram um no outro o abrigo que a vida lhes havia negado. Para Ruth, cada passo em direção a Boaz era um passo para longe da sombra da viuvez, da infertilidade, da condição de estrangeira. Ela, que havia se deitado aos pés dele em submissão e esperança, agora se levantava para ficar ao seu lado como sua esposa, igual em honra e parceira em seu legado. Para Boaz, aquele casamento era a personificação de sua integridade. Ele não estava apenas adquirindo uma esposa, estava acolhendo a responsabilidade, abraçando o sacrifício e se tornando o agente da restauração de Deus na vida de duas mulheres quebradas. Ele estava vivendo, em carne e osso, o significado de seu próprio nome. Nele, a força. Uma força demonstrada não em domínio, mas em serviço compassivo. A vida deles juntos em Belém deve ter se tornado uma parábola viva. O homem que possuía os campos mais férteis agora compartilhava sua abundância com a mulher, que um dia colhera as sobras nesses mesmos campos. A casa de Boaz, antes a casa de um homem rico e solteiro, agora se enchia com a presença de duas mulheres notáveis. Ruth, sua esposa virtuosa, e Noemi, a sogra que ele acolhera como sua própria mãe. Imagine as conversas ao redor da mesa, as histórias compartilhadas. Noemi, cuja boca antes estava cheia de amargura, agora contava as histórias da fidelidade de Deus, vendo a prova viva de suas promessas em sua frente. Ruth, com sua fé silenciosa e profunda, aprendia cada dia mais sobre o Deus, sob cujas asas ela havia encontrado refúgio, vendo a face desse Deus refletida na bondade e na honra de seu marido. E Boaz, o patriarca justo, encontrava em sua nova família uma alegria e uma completude que toda a sua riqueza material jamais poderia lhe ter proporcionado. O amor deles não foi talvez um romance de paixão intensa, como os contos do mundo poderiam ditar. Foi algo mais profundo, mais sólido. Foi um amor construído no respeito mútuo, na admiração pelo caráter um do outro, na gratidão compartilhada pela providência divina. Era um amor que era a própria essência de Hesed, a lealdade por aliança que não se baseia em sentimentos passageiros, mas em um compromisso firme de cuidar e honrar o outro, aconteça o que acontecer. E então, como o selo final da aprovação divina, veio a bênção da descendência. O nascimento de Obed foi o milagre que transformou a teoria da redenção em uma realidade viva e palpável. Para Ruth, o filho em seus braços era a prova de que sua vida não estava mais marcada pela esterilidade e pela morte, mas pela frutificação e pela vida. Para Noemi, o neto em seu colo era a restauração de tudo o que ela havia perdido, a garantia de que o nome de sua família não seria apagado. E para Boaz, Obed era a herança, o cumprimento de seu dever de resgatador, o filho que ele criaria, mas que legalmente daria continuidade à linhagem de Malom. No entanto, o plano de Deus era ainda maior do que qualquer um deles poderia ter compreendido. A genealogia que encerra o livro de Ruth e que é repetida nos evangelhos de Mateus e Lucas é como uma câmera que se afasta lentamente da cena íntima em Belém para revelar um panorama cósmico. Obed, o filho do resgate, torna-se o pai de Jessé, e Jessé se torna o pai de Davi. De repente,
a história deixa de ser apenas sobre uma família e passa a ser sobre o destino de uma nação inteira. Boaz, o fazendeiro justo, e Ruth, a fiel moabita, tornam-se os bisavós do maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Esta conexão é de uma importância teológica impressionante. A linhagem real de Israel, a linhagem da qual viria a promessa do Messias, agora continha oficialmente o sangue de uma gentia, uma mulher de Moabe. Esta não foi a primeira vez. A genealogia de Pérez, mencionada na bênção dos anciãos, nos lembra de Tamar, outra mulher com uma história complexa que se tornou uma matriarca na tribo de Judá. Mais tarde, a genealogia de Jesus em Mateus nos lembraria também de Raabe, a prostituta de Jericó. O que Deus está nos ensinando através dessas inclusões surpreendentes? Ele está nos mostrando desde o início que seu plano de redenção não é exclusivo, não é limitado por etnia, por passado ou por status social. As portas de seu reino sempre estiveram abertas para aqueles que, como Ruth, abandonam seus antigos deuses e sua antiga identidade para se refugiarem sob suas asas. Ruth se torna um símbolo poderoso da igreja, a noiva gentia que é enxertada na oliveira de Israel, adotada em uma aliança à qual ela não tinha direito por nascimento, mas que se torna sua pela fé. A história de Boaz e Ruth é, portanto, o evangelho em miniatura, uma prefiguração da grande história de amor entre Cristo e sua igreja. E é aqui que a história de Boaz transcende o tempo e o espaço e fala diretamente ao nosso coração hoje. Boaz deixa de ser apenas uma figura histórica e se torna um arquétipo, um tipo de Cristo. Cada aspecto de seu caráter e de suas ações aponta para o nosso resgatador maior, Jesus. Pense nisso. Boaz era um homem de grande riqueza e poder, o Senhor da colheita. Cristo é o Senhor de tudo, aquele a quem pertencem todas as coisas. Boaz era um parente compartilhando a mesma carne e sangue com aqueles que ele iria resgatar. Cristo, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós, tornando-se nosso parente para que pudesse nos resgatar legalmente. Boaz viu Ruth quando ela era uma estrangeira, pobre, desamparada e sem esperança, trabalhando para sobreviver com as sobras. Cristo nos vê em nossa condição espiritual, estrangeiros da aliança de Deus, empobrecidos pelo pecado, incapazes de nos salvar, tentando sobreviver com as sobras de uma moralidade falha. Boaz tomou a iniciativa. Ele foi até Ruth. Ele falou com ela com palavras de graça e consolo, oferecendo-lhe proteção, provisão e um lugar de pertencimento. Cristo toma a iniciativa em relação a nós. Ele nos busca quando estamos perdidos. Ele fala ao nosso coração através de sua palavra, oferecendo-nos refúgio do juízo, o pão da vida para nossa fome espiritual e um lugar em sua família. A cena na eira é talvez a imagem mais poderosa do nosso encontro com Cristo. Assim como Ruth, chegamos a Ele à noite, em nossa escuridão e vulnerabilidade. Não temos nada a oferecer. Nossa única esperança é nos lançarmos a seus pés em total submissão e fazer o apelo que define a fé cristã. Cobre-me com o teu manto. Cobre minha nudez, minha vergonha, meu pecado, com o manto da tua justiça. Sê tu o meu resgatador. E a resposta de Cristo, como a de Boaz, não é de rejeição, mas de aceitação e bênção. Ele não nos despreza por nossa ousadia, mas nos elogia por nossa fé. Ele nos tranquiliza, dizendo, não tema, e nos dá a promessa de resgate. Boaz enfrentou um obstáculo legal, o parente mais próximo. Cristo também enfrentou um parente mais próximo com um direito anterior sobre nós, a lei e o pecado. A lei, como o parente anônimo, tinha o direito de nos reivindicar, e o seu preço era a morte, pois o salário do pecado é a morte. Como o parente anônimo, a lei podia apontar para o custo e dizer, eu não posso resgatar, pois isso me custaria tudo. Mas Cristo, nosso Boaz, fez o que a lei não podia fazer. Ele foi ao portão da cidade, ao lugar do juízo público, à cruz do Calvário. Lá, diante de testemunhas, ele pagou o preço total. Ele satisfez todas as exigências da lei. Ele tirou a sandália, por assim dizer, ao ser despojado de suas vestes, e comprou nosso resgate, não com prata ou ouro, mas com seu próprio sangue. Ele não apenas nos resgatou da penalidade do pecado, ele nos adquiriu para ser sua noiva. É por isso que a história de Boaz mexe tão profundamente com o nosso coração, porque, em algum nível, sabemos que a história de Ruth é a nossa história. Somos todos estrangeiros, vindos de uma terra de Moabe espiritual, carregando o luto de nossas perdas e o peso de nossos fracassos. E em nosso desespero, ouvimos falar de um campo onde a provisão é abundante e de um Senhor da colheita que é conhecido por sua graça. E quando, pela fé, ousamos entrar em seu campo, descobrimos que sua bondade excede em muito tudo o que poderíamos imaginar. Ele não apenas nos permite apanhar as sobras, ele nos convida para a sua mesa, nos protege de nossos acusadores e, por fim, nos oferece seu nome, sua herança e um lugar eterno em sua casa.
A história de Boaz nos ensina sobre a natureza do verdadeiro amor redentor. O amor de Boaz não era passivo, era ativo e sacrificial. Ele viu uma necessidade e agiu. Ele usou sua força, sua riqueza e sua posição social não para seu próprio engrandecimento, mas para elevar os caídos. Isso nos desafia hoje. Como estamos usando os recursos que Deus nos deu? Estamos, como o parente anônimo, focados apenas em proteger nossa própria herança, evitando qualquer envolvimento que possa nos custar algo? Ou estamos, como Boaz, procurando ativamente por oportunidades de sermos agentes de resgate na vida dos outros? Há Rutes e Noemis em nosso mundo hoje. Os marginalizados, os esquecidos, os quebrados, os estrangeiros. A história de Boaz nos chama para sermos uma igreja que vive com a mesma integridade, compaixão e coragem sacrificial. A história também nos dá uma profunda lição sobre a soberania e a providência de Deus. Do ponto de vista humano, a história de Ruth é uma série de acasos e coincidências. Ela aconteceu de chegar a Belém bem no início da colheita. Ela aconteceu de escolher o campo de Boaz entre tantos outros. Mas, do ponto de vista divino, não houve acasos. Cada passo, cada encontro, cada decisão fazia parte de uma tapeçaria intrincada que Deus estava tecendo. Ele usou a fome, o exílio, a morte e a dor, não como atos de punição, mas como um cenário para sua obra-prima de redenção. Isso nos dá uma esperança imensa para nossas próprias vidas. Muitas vezes, olhamos para nossas circunstâncias e, como Noemi, vemos apenas a amargura, o vazio, a mão de Deus contra nós. Sentimos que estamos em um Moabe de desespero, longe da Belém das promessas de Deus. Mas a história de Boaz nos assegura que, mesmo nos vales mais sombrios, Deus está trabalhando. Ele está alinhando pessoas, lugares e eventos de maneiras que não podemos ver. Nosso resgatador está no campo, mesmo quando não o reconhecemos. Ele está orquestrando nosso retorno para casa, preparando um banquete de redenção. Nossa parte, como Ruth, é simplesmente dar o próximo passo de fé obediente, levantar da poeira da autopiedade, ir ao campo do trabalho fiel e, no momento certo, nos lançarmos aos pés de nosso resgatador em total confiança. Finalmente, a história de Boaz é um lembrete eterno do poder do caráter. Em uma era de caos moral, o tempo dos juízes, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, Boaz se destacou como um pilar de integridade. Ele era um homem que temia a Deus e respeitava a lei, não por obrigação, mas por convicção. Sua reputação era sua maior moeda. Todos na cidade sabiam que ele era um homem de honra. E foi essa reputação que deu a Ruth e Noemi a confiança para arriscarem tudo em seu plano. Nosso mundo hoje não é tão diferente do tempo dos juízes. Somos bombardeados com mensagens de que o sucesso é medido pela riqueza, pelo poder, pela autopromoção. A integridade é frequentemente vista como uma fraqueza e o sacrifício como tolice. Mas Boaz nos mostra um caminho diferente. Ele nos mostra que a verdadeira força reside na gentileza, que a verdadeira riqueza reside na generosidade e que o maior legado que um homem pode deixar não está em seu nome gravado em pedra, mas no impacto redentor que ele tem na vida dos outros. Boaz não construiu um monumento, não liderou um exército, não escreveu um livro. Ele simplesmente viveu uma vida de retidão quieta e tomou decisões honradas no portão de uma cidade pequena. E, no entanto, seu legado ressoa através de milênios, imortalizado nas Escrituras e incorporado na linhagem do próprio Filho de Deus. Ele nos prova que uma vida de integridade, vivida diante de Deus, nunca é pequena. Ela tem o poder de mudar o curso da história. Então, quem foi Boaz? Ele foi mais do que um fazendeiro rico. Ele foi o homem que entendeu que a lei sem amor é vazia. Ele foi o homem que viu virtude onde outros viam apenas vulnerabilidade. Ele foi o homem que usou seu poder não para oprimir, mas para proteger. Ele foi o parente resgatador, a imagem terrena de um amor celestial que busca, protege e restaura. A história dele e de Ruth é um convite para nós. Um convite para olharmos além de nossas próprias circunstâncias e vermos a mão soberana de Deus em ação. Um convite para vivermos vidas de integridade e compaixão em um mundo que desesperadamente precisa de ambos. E, acima de tudo, é um convite para celebrarmos nosso próprio resgatador, Jesus Cristo, que, como Boaz, nos encontrou em nossos campos de desespero, nos cobriu com o manto de sua graça e nos prometeu um lar eterno e uma herança que nunca perecerá. A história de Boaz mexe com o nosso coração porque, no final, ela não é apenas a história dele, é a nossa também. É a história de como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, pode tomar as peças quebradas de nossas vidas e, através de um resgatador perfeito, construir um legado de graça para a sua glória.